A intensificação da pecuária é fundamental para o consumidor, o produtor e o meio ambiente, para produzir mais e utilizar melhor água, solo, luz solar, animais e pastagens. Vale recorrer à produção de feno várias vezes por ano, irrigar o pasto e manter estações de monta. No Mato Grosso, existem exemplos de pecuária produtiva e sustentável, usando estes recursos com respeito ao Código Florestal, cuidados com o bem-estar animal e intensificação da produção. A melhoria genética do rebanho é mais um meio sustentável e eficiente de produzir mais carne por animal em uma área menor. É o caso de animais da raça Nelore 1000, capazes de produzir até 3 arrobas a mais. Comparado às demais raças, esse Nelore bombado tem melhor rendimento por carcaça e maior maciez na carne. A fazenda Entre Rios mantém mais de 1.300 hectares em vegetação nativa e explora cerca de 500 hectares de pastagens, com cerca de 1.000 matrizes, boa parte Nelore 1000. Sua alimentação é complementada por feno de pasto Tifton irrigado durante a seca. Para falar sobre essa pecuária de alta produtividade e da produção de bezerros lá no Araguaia, no programa de hoje, o pesquisador e chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com a médica e pecuarista da Fazenda Entre Rios, Carmen Bruder, vice-presidente da Associação dos Fazendeiros do Vale dos Rios Araguaia, Cristalino e das Mortes. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós temos uma pessoa muito relevante lá do Mato Grosso, do Vale do Araguaia, uma pecuarista que também é médica e que faz um trabalho impressionante de intensificação da agropecuária, com ganho para o meio ambiente e ganho também para o desenvolvimento sustentável. Bem-vinda, Carmen, ao Brasil Verde. Olá, Evaristo. A você e todos os telespectadores que, como nós, gostam tanto da agropecuária deste país. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. O prazer é todo nosso. Você, a Fazenda Entre Rios, fica lá nesse oeste, né, do Mato Grosso, ali, encostando quase em Goiás, aí nesse Vale do Araguaia, um lugar tão maravilhoso. Mas você não deve ter nascido aí. Conta para nós um pouquinho a sua história, né? Como é que você, médica, se tornou hoje uma pecuarista que tem um trabalho exemplar, como nós vamos ver, de intensificação, de uso de pastagem irrigada. Mas como é que começou essa história? Como é que você foi parar aí no Mato Grosso? Bom, realmente, né, onde a gente está aqui, no Vale do Araguaia, é um paraíso, um pedaço do paraíso, de fauna, de flora, de capacidade produtiva, com sustentabilidade. E eu me considero muito abençoada, porque eu acho que a minha história conta um pouco a história do Brasil. Eu sou neta e bisneta de imigrantes italianos, espanhóis pelo lado da minha mãe e alemães e suíços pelo lado do meu pai. Então, toda a colonização do Brasil, toda aquela coisa de falar diversas línguas em casa e os italianos não se entenderem direito com os alemães e a diferença de religiões, poder ter santo, não poder ter santo em casa, tudo isso eu vivi, mas sempre com duas características que unia a todas essas raças. A vontade de produzir no campo, né, porque são todos colonos, eles vieram como colonos em 1870, 1890, vieram para o Brasil para substituir a mão de obra escrava, e então sempre com aquela coisa de plantar e de colher, e com muito pioneirismo, porque foram homens e mulheres que abandonaram suas terras e da noite para o dia empreenderam viagem de 6 meses, 8 meses pelo mar para vir cá para o Brasil. Eu acho que essas duas características eu herdei deles, né? A vontade de produzir, o amor pelo campo, pelo animal e a coragem de sair de São Paulo. Eu sou paulistana, fiz medicina em São Paulo, vivi minha infância e jovem em São Paulo e aí resolvemos, me casei e resolvemos vir para Goiás. Ser médicos aqui em Goiás há 40 anos atrás. E por causa do sangue, por causa dessa
coisa de querer uma fazenda, que é onde eu sempre passei minhas férias, sempre em fazenda de avós, a gente acabou indo para a pecuária e, por oportunidade, né, por a bênção de Deus mesmo, nós conhecemos e tivemos a oportunidade de comprar uma pequena propriedade no Vale do Araguaia. E assim começou a história da Fazenda Entre Rios, há 20 anos atrás. Muito bom. E ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Ninguém vive fora da sociedade. O pecuarista, ele faz boi para vender para o consumidor. O consumidor quer uma carne macia, quer uma carne de qualidade. Hoje não é como antigamente, você deixava um boi 5, 6 anos, depois ia matar o boi e essa carne acabava tendo algum destino. Não. Hoje o frigorífico nem aceita, né? Você tem que ter produto de qualidade, você tem que ser capaz também de produzir mais carne num espaço menor, intensificar a produção. E hoje, o caso da Fazenda Entre Rios é exemplar, né? Se nós tivéssemos muitas fazendas como essa no Brasil, a gente produziria muito mais carne, né, num lugar menor. Como foi que você foi intensificando? Explica para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, que às vezes não conhecem bem a pecuária, né? Como é a sua atuação? O que você faz aí na fazenda? Né? Quantas cabeças de gado você tem? Como é que você cria eles? E por que você tem essa fama de ser muito sustentável? Bom, nós começamos com um pequeno rebanho. Nós começamos com muita dificuldade, porque quando a gente comprou a fazenda, lá não tinha um fio de arame e um fio de capim. Então, nós empreendemos um desafio. Nós estávamos numa região em que a gente ficava até 4 meses sem conseguir chegar na fazenda, porque nós tínhamos, para chegar na fazenda, ou nós passávamos pela ponte do Araguaia ou pela ponte do Rio das Mortes. Quando chovia, as balsas paravam as balsas paravam de trafegar e a gente ficava sem ir. Boa parte a gente acabava de chegar aos 13 quilômetros da fazenda, até a fazenda, de carroça. Andávamos 15 quilômetros, porque o carro ficava para trás. Então foi muito difícil o começo, nós levamos praticamente 12 anos para conseguir colocar um pequeno rebanho, dentro dessas terras. Porque se você tinha que fazer cerca, enfim, toda aquela trabalheira para conseguir colocar essa fazenda em condição de receber as suas primeiras 180 matrizes. Pequenas, porque a condição que nós tínhamos nos permitia comprar apenas bezerras. Então, nós compramos bezerras, recriamos essas bezerras até chegarem no ponto de parição, que naquela época, né, uma vaca ia parir aí com seus 36, ia emprenhar com seus 36 meses, 30, 32, 36, até 40, 42 meses a gente conseguia emprenhar as nossas vacas com touros. Então, assim nós começamos. E quando você é pecuarista, Evaristo, a relação nossa com o animal é muito intensa, né? Em que pese a gente está numa atividade em que produz carne, né? Para que todos possamos nos alimentar, mas a nossa relação com o animal é muito intensa. A gente quer o bem-estar dele, a gente quer que ele esteja bem, não quer ver doente. Quando ele quebra uma perna, quando ele machuca no curral, dói, né? Então a gente tem que lidar com muito carinho. E aí nós fomos vendo que demorava demais até você conseguir fazer com que aquela bezerrinha se tornasse uma novilha, se transformasse numa vaca, tivesse a cobertura com o touro, e aí esperar por esse animal, esse bebezinho, bezerrinho, né? Esperar por ele. Aí um nascia em janeiro, outro nascia em fevereiro, outro nascia em abril. Você ficava com a fazenda cheia de bezerrinhos, tinha que tomar conta deles, porque o bezerro é frágil, você tem que cuidar, você tem que cuidar quando nasce, você tem que cuidar do umbigo, você tem que vacinar, você tem que ver que ele esteja mamando. Se ele não estiver mamando, você tem que trazer uma vaca Nelore, que é uma vaca que não é muito mansa. Você tem que pôr ele para mamar, né? Então, isso dava um trabalho e não otimizava a produção da fazenda, nem para
a fazenda e nem para os animais. Aí nós começamos a participar de associações. A primeira associação que eu entrei foi o Núcleo Feminino de Pecuária Goiana, que na verdade é do Centro-Oeste, com quem eu fui aprendendo muitas coisas, trocando informações com as mulheres, que também são pecuaristas, como é que faz, e tendo cursos e me informando. E aí a gente foi tecnificando a nossa propriedade, aos poucos, né? Hoje nós temos um rebanho de perto de 700 matrizes e fazemos muita. É tão diferente que se eu chegasse na minha fazenda há 5 anos atrás e chegar hoje, eu não diria que é a mesma fazenda, né? Hoje nós temos as nossas novilhas emprenhando por volta de 16 a 18 meses. Quer dizer, quando ela tem 24 meses, que lá, há poucos anos, quando eu digo lá, parece que é uma eternidade, mas não é. São 5 anos. Há 5 anos atrás, nós tínhamos, às vezes, a primeira aparição com 42 meses, hoje a gente tem a vaca, a novilha, de 24 meses, com um bezerrinho ao pé e já ficando pronta para outra prenhez, né? Então, nós fomos intensificando e trazendo o quê? Genética. A primeira coisa foi genética. E a segunda coisa foi a condição de alimentação. Uma boa alimentação para o gado, para que não falte, porque o Vale do Araguaia, essa maravilha onde a gente tem a graça de poder produzir e também de preservar, a obrigação de preservar, né? Aqui a estação é muito definida. São 6 meses com muita chuva e 6 meses com nenhuma chuva. Então, o que você faz? Como é que você alimenta esse rebanho quando não chove? Esse era um desafio enorme. Não tem pasto. Então, nós tivemos que trazer outra técnica, né? E optamos por trazer o feno, né? Para que você tenha... Nós colhemos no tempo que chove, produzimos, guardamos nos barracões os fardos de feno, e quando chega o tempo de seca, quando o pasto acaba, de fato, 2, 3 meses depois de iniciada a seca, nós entramos com o feno. Então, a diferença é tão grande, mas tão grande, que você veja, e aí as coisas vão melhorando. Primeiro, nós pusemos genética, trouxemos touros de linhagem muito boa para esse gado, para essas vacas. Depois e mais ou menos junto, né? As coisas vão acontecendo assim, como numa escadinha. Aí nós implementamos pasto, capim, conseguimos achar capins que se adaptam muito à nossa região aqui do Vale do Araguaia, inclusive um pânico, né? Um pânico que é o miage, que é um capim novo, um capim que deve revolucionar também a pecuária dessa região aqui. Aí introduzimos o capim, introduzimos o feno, introduzimos o touro, e as coisas foram acontecendo. E aí entramos com a inseminação artificial em tempo fixo, que visava o quê? Visava poder fazer com que o nosso gado, todas as nossas novilhas e vacas, emprenhassem mais ou menos juntas e parissem juntas, porque isso facilita demais o manejo da fazenda. Ao invés de a gente ter aquele bezerro que nasce em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro, não, vocês têm bezerros que nascem em agosto, setembro, outubro, novembro. E ali você pode colocar a sua mão de obra para cuidar com muito carinho deles. Porque não é fácil, a pecuária não é você pegar uma vaca e deixá-la no campo lá para ela parir e não olhar mais, né? Na época de parição, os capatazes, os peões, os vaqueiros, eles vão 3, 4 vezes ao dia no pasto, olham todo o gado, se está bem, se não tem nenhuma vaca que não está conseguindo parir, que precisa ser ajudada. Então, é quase que um trabalho diuturno, né? E assim nós fomos implementando a nossa... Pois é, cara, você descreveu muito bem, né, como você passou de um sistema extensivo, que é um sistema de desgastar a natureza, não é? De desperdício de fotossíntese, desperdício de vegetação, onde o animal sofre, não tem bem-estar, é picado por cobra, come planta venenosa, enfrenta um monte de problema, né? Os bezerros, tudo isso. Quer dizer, a sustentabilidade, não é?
ela traz bem-estar animal, você colocou muito claro. A primeira coisa para o animal ter bem-estar é comer, né? Se o animal passar fome, você fala, o problema do semiárido brasileiro, o gado, bem-estar animal, bom, precisa comer, né? Precisa estar protegido de doenças, precisa estar bem cuidado. Então, é extraordinário esse caminho que você fez. Eu queria, quando nós já passamos da metade do programa, eu queria que você falasse rapidamente para nós só sobre esse Nelore 1000, né? 1000, MYO, não é? Que você vem trabalhando aí, para depois a gente falar um pouco da sustentabilidade aí da pecuária no Araguaia. Como é que é essa história desse Nelore 1000? Apareceu ali um Nelore bombado? Como é que é isso daí? Ele é mais gordinho que os outros? Ele produz mais arroba? Conta um pouco para o pessoal que genética é essa. O Nelore 1000, nós somos pioneiros do Nelore 1000 no Mato Grosso, mas o Nelore 1000 ele é novo também, né? Por quê? Porque existe uma alteração genética onde um gene do Belgian Blue é colocado, mas não é enfim, vai fazendo os cruzamentos, foram sendo feitos os cruzamentos, até que um gene, que é aquele que inibe o gene da miostatina de agir, ele foi colocado dentro da raça Nelore. O que o gene da miostatina faz? Ele não permite que o animal continue ganhando musculatura depois de um certo tempo, né? Quando você é capaz de agir nesse gene da miostatina, o animal continua ganhando peso. Então, ele continua ganhando peso por músculo também, né? Peso e músculo. Então, você leva um animal para o abate muito mais cedo, você leva um animal, em média, 3 arrobas mais pesado, né? Com aproveitamento de carcaça muito melhor. Ele é, como você bem disse, ele é bombado. Quando você olha o bezerrinho, e desde o bezerrinho, quando você olha o bezerrinho 1000 no pasto, os peões já falam, ó o 1000, aquele é 1000, porque ele é de academia, ele é um bezerrinho de academia. Para a gente ter uma noção, é só você olhar essas pessoas que praticam academia com muita frequência, né? Muito musculosos, pescoço, músculo, a anca é dupla, né? De dupla musculatura. Então, isso ajudou muito também, porque hoje nós somos uma fazenda exclusivamente de cria. Então, nós criamos e seguramos as fêmeas que fazem parte do plantel e somos vendedores de bezerro. Mas nós acompanhamos os nossos bezerros, os nossos fornecedores, e estão sendo abatidos, os Nelores 1000 estão sendo abatidos hoje na casa de 20 meses com 21 arrobas, às vezes até antes um pouco. Então, realmente, e dando um aproveitamento muito grande de carcaça, né? Agora, como é que nós conhecemos? Pela internet. Achamos aquele bichinho bombado lá e fomos atrás. Agora, essencialmente, para quem está nos ouvindo, é na inseminação que você faz isso, não é isso? É só pela inseminação. Agora que estão começando a ter touros 1000 à disposição, porque não tinha, eram muito poucos os touros e a gente tinha que comprar o sêmen. Esse sêmen vinha lá da Europa? De onde é que ele vinha? Não, esse sêmen vinha aí de São Paulo, de Araçatuba. O idealizador do Nelore 1000, que chama-se Rodrigo Alonso, ele é de Araçatuba, ele é pesquisador, é ligado à Unesp, então também é uma pessoa muito comprometida com colocar sustentabilidade na pecuária, né? E tecnificação na pecuária. Então, assim, eu digo muito, sabe, Evaristo, eu acho que a gente explica as coisas da vida pelas bênçãos de Deus mesmo. Como é que a gente chegou em determinados lugares? Não sei. Você vai chegando, de repente um amigo fala, uma coincidência aqui, um conhecimento ali, né? E você vai abrindo seus horizontes e melhorando a qualidade daquilo que você faz. Claro. Né? Isso quando a gente vai no bom sentido, né? Isso é que nem a água de um regato, né? Ela vai sempre descendo no bom sentido, né? E vai agregando coisa, vai levando, vai crescendo. Agora, é claro, se ela quiser começar a querer subir o morro, aí não vai dar certo, né? Mas o que é bacana no que você falou, dando esse exemplo da Unesp, dessa tecnologia,
é que hoje a sustentabilidade ela é sinônimo de inovação. Sem inovação, dificilmente você é sustentável e você não é rentável também. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa se manter. Se você voltar para uma pecuária do Neolítico, lá para trás, soltando gado assim e ficar olhando, bem, você vai quebrar economicamente, né? Vai quebrar. Então, hoje essas palavras praticamente são sinônimos, eu sempre digo isso. Sustentabilidade, inovação e rentabilidade, isso realmente anda junto, não é? Agora, na pecuária brasileira, ela vem um pouco atrasada, se a gente pode dizer assim, comparada com o que aconteceu na produção vegetal. Mas hoje os ganhos de produtividade estão se acelerando muito. Nós temos aí nesse seu exemplo, quem nos ouviu deve ter visto toda essa sequência, melhoramento genético, pastagem plantada, irrigada, faz feno, como lá na Europa, nos Estados Unidos. Lá a estação adversa é a neve, é o frio. Você tem que fazer feno para alimentar o animal. Mas aqui nós temos também situação adversa, não é? O período seco, e muita gente, cada vez mais, faz feno para que não falte comida para o gado, para que não tenha perda de peso, nada disso, né? De outras formas, no Vale do Araguaia, a gente tem essa pecuária que se quer sustentável, que busca ser sustentável, né? Mas tem gente que acha que o Araguaia é uma zona úmida, por exemplo, e que o Araguaia devia criar boi solto, assim, que nem lá no Neolítico, né? Como ocorre em alguns lugares do Pantanal, né? Achando que isso é mais ecológico, né? Mas isso é uma tragédia ecológica, né? Você não vai usar bem a terra, não vai usar bem o capim, não vai ter desenvolvimento social, não vai ter desenvolvimento econômico. Você podia comentar um pouco para nós, não é? Esses desafios que vocês vêm enfrentando? É gozado, parece que o Brasil ele quer punir quem está indo bem, ele quer punir quem está fazendo a coisa certa e quer dar espaço para quem faz a coisa errada, quer andar para trás, não é? Conta um pouco para nós esses desafios da pecuária sustentável aí no Araguaia. Nós temos mais uns 5 minutos aí de programa, mas era importante, nessa parte final, você abordar esse desafio. Olha, Evaristo, isso tem sido nas nossas vidas, é bem isso que você fala, é como se você dissesse para uma criança, olha, você estuda, faz tudo direitinho, aí você vai lá e faz sua prova e traz a nota. E aí a criança faz isso tudo, traz a nota, traz uma nota 9,5 e 10, e você pega e dá uma surra no seu filho, sabe? Nós estamos apanhando, Evaristo, mas nós estamos apanhando muito, muito. De 2018 para cá, por um decreto de governo, na ocasião o governador era o Pedro Tax, por um decreto de governo e por um comitê de zoneamento socioeconômico ecológico que se criou no Mato Grosso e que está vigindo até hoje, nós fomos considerados área úmida equiparada ao Pantanal. É um absurdo, é um absurdo. Você tem que fazer feno no Pantanal? Você tem 6 meses de seca, sem nenhuma água, sem pasto no Pantanal? Mas quiseram nos considerar assim. E nós vivemos hoje numa situação de uma insegurança jurídica cuja luta que nós temos empreendido é tão árdua que se a gente não tivesse essa pedra no sapato, nós já estaríamos muito para além de onde nós estamos hoje. Hoje, eu vou te ser franca, 1/3 do tempo, ou mais, talvez metade do tempo que eu poderia estar usando, nós poderíamos estar usando para investir na nossa sustentabilidade, em trazer tecnologia, em estar com nossos rebanhos, nós estamos indo atrás de criar associação forte. Nós já temos lá, isso antes de tudo acontecer, a Liga do Araguaia, que trabalha junto projetos de sustentabilidade. Nós, pecuaristas, temos uma liga, uma união, que faz projetos junto com os parceiros, tanto os produtores de semente, quanto os acadêmicos, quanto as universidades, para ir testando o que é bom lá para nós. Então, nós temos também esse apreço, mas nada disso é considerado, nada. O que a gente diz, olha, nós sequestramos carbono, a nossa pecuária é sustentável porque tira carbono, tira o efeito estufa, né, da atmosfera, coloca aqui no solo. Que jeito? Intensificando a pecuária, fazendo uma vaca parir mais cedo, fazendo um boi estar pronto para o abate mais cedo, nada disso é considerado. E muito menos
o zoneamento socioeconômico que jeito? A última novidade agora, da consulta pública que nós tivemos em janeiro, no duro da pandemia, é considerar que nós tenhamos 4.900.000 hectares de área para virar reserva florestal. Quer dizer, lá nós não vamos poder fazer nada disso que eu contei aqui para vocês agora, nada. Porque o que nós vamos poder fazer lá? Pesca pantaneira. Eu não sei onde, porque lá não tem pântano, nem Pantanal. E pecuária extensiva. Quer dizer, olha a história, nós levamos tantos anos para chegar numa pecuária intensiva, sustentável, e agora, em nome de uma ecologia e uma sustentabilidade, querem que a gente solte um boi no pasto durante 5 anos, para ele comer sei lá o que, erva, como você bem falou, sofrer todas as mazelas de estar a campo, e aí abater quando der. Quer dizer, eu pergunto, zoneamento socioeconômico ecológico, cadê o econômico, cadê o ecológico? Para onde vão as populações que moram no Vale do Araguaia e que hoje estão tendo uma condição de vida muito boa? Porque os nossos colaboradores de fazenda, eles não são empregados, eles são parceiros, eles vivem com a gente, né? Os filhos deles nascem aqui, crescem aqui, a gente ajuda quando tem problema com saúde, não falta comida, porque quando a gente abate uma res, abate um porco, é para a fazenda inteira. O que nós vamos fazer com esse pessoal? Para onde é que nós vamos mandar a população? Aqui onde eu estou, Cocalinho tem um rebanho de 600.000 cabeças. Só de extração de calcário, em 2 usinas que fornecem calcário para 1.000 quilômetros de raio, nós extraímos 1.600.000 toneladas de calcário por ano, não só para o Araguaia, porque você precisa cuidar da terra, calcarear, adubar, né? A terra não fica lá toda a vida, você tem que cuidar dela, como da res também. Não, realmente, nós estamos chegando no fim, mas você toca num tema que há décadas, nós também que somos da Embrapa, a gente enfrenta, né? Lá em Espanha, eles têm uma frase que diz o seguinte: la ignorância es audaciosa. A ignorância é audaciosa. É gente que planeja o que não executa e depois avalia o que não fez. Vive nessa posição. E esse é o pior pessoal que se tem para lidar. É uma atitude criminosa com o meio ambiente, é uma atitude criminosa com as pessoas, né? E com a história. Se nós estivéssemos na época do Pedro Álvares Cabral, chegando ali, sem história, sem ninguém, você podia até imaginar um modelo qualquer de ocupação. Mas não, essas áreas estão ocupadas, tem história, tem evolução. Eu acho que o seu testemunho aqui foi importante, né? De uma mulher médica que conhece, né? E, como você disse, você está tirando nota 9,5 e 10, chega em casa vai apanhar, né? Quer dizer, não é possível. Eu espero que as autoridades aí tenham sensibilidade, tenham um movimento grande. Eu sempre digo, já me apresentaram diversas questões do Vale do Araguaia. A solução é sempre a mesma: intensificação. Nós temos que intensificar. É claro que numa situação de um jeito, em outra situação de outra, o pequeno, o médio, o grande, mas é avançando com tecnologia, usando melhor a terra, a vegetação, tudo. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Verde e eu passo a palavra para você dar a sua despedida rapidamente, suas palavras finais. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Varisto, nós é que agradecemos muito a possibilidade de contar para todos a insegurança jurídica que a gente vive hoje. Porque quando eu digo que a gente apanha, né, não é literal, mas são as multas. Nós somos multados pela SEMA, pelo IBAMA, pelo ICMBio, e são multas altas. Então, você tem que tirar investimento que você estava pondo no seu rebanho para tecnificar, para intensificar, para pagar a multa, você tem que pagar advogado, você tem que ir lá e dizer, pelo amor de Deus, me deixa produzir, vai lá e olha. Na nossa fazenda tem muito mais cervo hoje do que tinha antes, tem tuiuiu, porque você também alimenta eles. Os cervos comem sal junto com os animais, né? Então, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui e pedir a todos que possam se sensibilizar com isso,
peçam aos nossos políticos, peçam às nossas autoridades, isso que você bem disse, Evaristo. Vamos agir em nome da sabedoria, pelo amor de Deus, não em nome da ignorância. Vamos testar, então. Ninguém está querendo destruir nada, nós estamos querendo preservar. E nós estamos num paraíso, nós estamos num berçário de fauna e de flora. E nós vamos tomar conta dele como nós tomamos conta dos nossos bezerros. Deixa a gente fazer com carinho e bem feito. Né? E te agradeço demais a oportunidade. Olha, continuem firme aí, perseverem, a perseverança é fundamental. Agradeço a todos aí que nos assistiram e convido vocês a estarem de novo aqui conosco no Brasil Verde a semana que vem. Até lá!